Queria complementar a mensagem que as crianças trouxeram com a breve meditação da Palavra de Deus, também sobre esse tema, conhecer Jesus, quem é Jesus. E eu queria voltar àquele texto da Bíblia que nós lemos no início do culto. Vamos, por favor, reler e ler mais alguns versículos que não foram lidos no início. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos para o versículo 12, vamos ler até o versículo 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto da Palavra de Deus está falando de Jesus. Quem é Jesus? Aqui na primeira página aqui do nosso programa, do nosso boletim, tem uma poesia aqui que é a letra de uma música que espelha bem uma realidade entre as pessoas. Diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus e Salvador. As nossas crianças fizeram isso hoje, né? Cantaram Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador. Mas essa música, a letra está aqui, né? Espelha bem essa realidade que as pessoas, em sua maioria, têm concepções, têm ideias diferentes a respeito de Jesus, conforme muitas vezes as suas próprias conveniências ou tradições recebidas há gerações. Mas nós aprendemos realmente quem é Jesus na Palavra de Deus. E esse texto aqui resume bem e com exatidão quem é Jesus. E essas músicas todas que as crianças cantaram foram baseadas aqui na Palavra de Deus. Quem é Jesus? Está aqui na Palavra de Deus. João chama Jesus de o Verbo, porque Jesus é a maneira de Deus nos falar plenamente. Jesus foi Deus nos falando plenamente, foi Deus se comunicando conosco totalmente. Por isso Jesus aqui é chamado de Verbo, palavra. E a Palavra de Deus diz que Jesus estava com Deus, o Verbo estava com Deus, e o que diz mais? Que logo no versículo 1, o Verbo era Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas tem certeza, pastor, que verbo aqui se refere à pessoa de Jesus?
Tenho sim. É só a gente ir ao versículo 14 e conferir. Olha o que diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne, tomou forma humana e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo era Deus. Versículo 1. Jesus não é um homem qualquer, plenamente, totalmente humano e só. Não, a Bíblia diz que ele é mais do que isso. Que Jesus é Deus. E muitas pessoas, muitas vidas têm sido impactadas por Jesus, justamente porque ele não é somente um ser humano, ele é mais do que isso. Ele é o próprio Deus que se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. Eu estava vendo uma entrevista no YouTube de um cantor que foi muito famoso, vocalista daquela banda irlandesa, U2. Desculpem a minha pronúncia aí, né? U2, né? E era o, como é que ele se chama? Bono Vox. E ele se converteu a Cristo, ele foi criado numa família presbiteriana, se converteu a Cristo e assumiu a sua fé cristã. E ele foi entrevistado por uma emissora lá na Inglaterra, durante mais ou menos 40 minutos. E muito impressionante, ele perguntado pelo entrevistador da TV, quem é Jesus para você? E ele respondeu com toda a naturalidade, com toda a convicção, é Deus. É Deus. E ele disse, se Jesus não fosse Deus, ele não teria tocado tantas vidas como tem feito ao longo desse tempo. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia realizar a obra de salvação. Ele é Deus. E é o que a palavra de Deus afirma. E Jesus provou que é Deus a dar a sua vida na cruz. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, Jesus inclusive usou o nome de Deus. Os judeus chamavam Deus de eu sou. Por quê? Porque Deus se apresentou a Moisés, com esse nome. Quando Moisés perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. Aquele que é, que sempre foi, eterno, Criador de todas as coisas, né? Eu sou. E Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, Jesus disse o seguinte, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E ele não estava falando isso por acaso, não. Ele estava usando o nome de Deus, eu sou, lá do hebraico, né? Yahvé, eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E tanto os judeus entenderam o que ele estava dizendo, que ele estava usando o próprio nome de Deus para ele, que logo em seguida eles pegaram pedras, queriam apedrejar Jesus por blasfêmia, queriam apedrejar Jesus por estar se apresentando como o próprio Deus. Mas interessante é que Jesus diz que quando fosse levantado na cruz, os homens conheceriam que ele é eu sou. Os homens conheceriam que ele é realmente Deus. Somente Deus, em seu infinito amor, somente Deus, em seu infinito amor, se fez homem para, como homem, levar a culpa e o castigo dos nossos pecados lá na cruz. Por isso que nós cantamos no início aquele hino, em ti concilia-se a santa justiça. O pecado não pode ficar sem castigo. A justiça de Deus não admite isso. A justiça de Deus é perfeita. Mas a Bíblia diz também que Deus é amor.
E Ele não poderia nos deixar em nossos pecados, em nossa condenação. Então Ele se fez homem, um homem perfeito, sem pecado, porque é o próprio Deus em forma humana. Então, um homem perfeito, sem pecado, Jesus, e aquele homem perfeito, sem pecado, porque é Deus, lá na cruz sofreu o castigo pelos nossos pecados, para nos trazer salvação. Por isso que Jesus afirmou que quando Ele fosse levantado na cruz, as pessoas conheceriam que Ele é Deus, conheceriam que Ele é o Deus, eu sou, o Deus Yahvé, o único Deus verdadeiro que nos ama, que fez tudo isso por amor a nós. E Jesus provou também que Ele é Deus porque Ele ressuscitou. Ele não ficou morto, não. E tanto não ficou morto, né? Vocês viram aqui o diálogo dos adolescentes aqui. Tanto ele não ficou morto que a história foi profundamente impactada por ele entre antes e depois de Cristo. Olha, tantos líderes religiosos existiram, tantos fundadores de religiões existiram, e nenhum deles dividiu a história. Só Jesus Cristo que dividiu a história em antes e depois dele. Mesmo quem não crê nele, quando diz assim, nós estamos no ano de 2014, está fazendo referência a Jesus, né? Contagem do nosso calendário 2014, depois de Cristo. Porque nenhum homem antes dele ressuscitou como ele ressuscitou. Nenhum homem fez o que ele fez, e para coroar tudo, para coroar a sua obra, para demonstrar que tudo aquilo que ele falou é verdade, ele ressuscitou. Isso foi tão marcante, tão extraordinário, que dividiu a história em antes e depois de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo falou a respeito disso, e disse que apareceu aos apóstolos ressuscitado, depois apareceu a mais de 500, e lá o apóstolo Paulo diz, nesses versículos 3 a 8, que a nossa fé está fundamentada nesse fato, na ressurreição do Senhor Jesus. Não é mito, não é nada inventado, é fato histórico, porque Ele ressuscitou, Ele provou que Ele é quem Ele disse, que Ele é o próprio Deus que se fez homem ao ressuscitar. Houve mais de 500 testemunhas, que o apóstolo Paulo diz, e houve um historiador naquela época, um judeu de cidadania romana, chamado Flávio Josefo, que nos seus escritos menciona uma multidão de seguidores, que afirmava que Cristo havia ressuscitado e que eles tinham visto esse Cristo ressuscitado. É fato. Jesus provou que Ele é Deus, porque Ele ressuscitou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas Jesus é Deus que se fez homem, como já mencionamos aqui, para a nossa salvação. Ninguém mais pode nos dar salvação, só Ele, só Jesus Cristo salva. Os batistas costumam, os evangélicos de maneira geral, né? Mas nós batistas, né, falando aqui dessa igreja batista, nós gostamos de repetir sempre isso. Só Jesus Cristo salva, está na Bíblia. Eu não posso fazer nada para alcançar a minha salvação. Não posso fazer nada para merecer. Eu sou um pecador. E por isso que Jesus Cristo veio. Se fosse possível eu me esforçar, ser bonzinho, isso, aquilo, outro, acumular, vamos dizer assim, pontos com Deus, não seria preciso Jesus vir a esse mundo. Não seria preciso Ele morrer lá na cruz, sofrer por nós. Mas Ele veio, Ele fez isso justamente porque é impossível que eu conquiste a minha própria
salvação. Mas ninguém, nenhum pastor pode dar salvação para ninguém, nenhum líder religioso, né? Nenhum santo. Foram pessoas assim muito dedicadas a Deus, né? Os chamados santos, pessoas muito dedicadas a Deus, mas nenhum deles nunca disse que perdoaria o pecado de ninguém. O próprio apóstolo Paulo, chamado São Paulo, deixa muito claro que todos nós somos pecadores e que somente a fé em Cristo pode nos salvar. Ele diz que a fé em Cristo é uma dádiva de Deus para a nossa salvação, lá na sua epístola aos Romanos. Então, voltando aqui ao capítulo 1 de João, esse finalzinho do texto que nós lemos, diz que Jesus é quem nos salva. Olha aqui, ó, versículo 12. A todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Ah, não é todo mundo filho de Deus, não? Não, só quem recebe é Jesus. Jesus é quem nos dá, né? É Jesus quem nos presenteia com essa condição de filhos de Deus, né? Com essa ligação, com essa comunhão com o Pai. E a palavra de Deus também diz herdeiros de Deus. Deus nos dá o perdão para os pecados e assim também Ele nos dá muitas coisas. A mais importante delas é a salvação, a vida eterna, né? Somos feitos filhos de Deus. E o que mais? Jesus nos dá salvação também, porque Ele nos dá também desde já uma vida transformada. Olha aí o versículo 13. Ele fala que nós nascemos novamente, não do sangue, nem da vontade da carne, da vontade de ninguém, mas da própria vontade de Deus. Quando nós recebemos a Jesus em nossas vidas, Ele nos transforma, o nosso caráter, o nosso ser é transformado por Jesus, à semelhança de Deus, o projeto de Deus, que criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Aí veio o pecado e estragou tudo. Esse projeto de Deus é restaurado quando nós recebemos a Cristo. Há uma mudança radical no nosso interior, no nosso ser, no nosso caráter, né? Isso é salvação também. Lá no capítulo 3, Jesus fala que é uma mudança tão grande que ele usa novamente essa figura e diz que é um novo nascimento, não da carne, mas do Espírito. O nosso ser é transformado por Ele, né? Então, meus queridos, Jesus Cristo é Deus eterno, Criador de todas as coisas, que se fez homem para a nossa salvação. E ninguém pode ficar alheio a isso. Isso não é somente algo para nós conhecermos, que legal, poxa, que bom. Não podemos ficar alheio a isso. Temos que tomar uma atitude, temos que nos posicionar, temos que fazer isso que João diz aqui, a todos quantos o receberam. Cada um precisa tomar essa decisão de receber a Cristo em sua vida. E o primeiro passo é crer em Jesus, não conforme a sua conveniência, não conforme a tradição que você recebeu, mas crer em Jesus conforme a Bíblia apresenta, porque o versículo 12 também diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, conforme está aqui, conforme a Bíblia explica. Então, o primeiro passo para você receber a Jesus é esse, crer nele, conforme está aqui na Bíblia, conforme a palavra de Deus afirma. Não como um filósofo, como um poeta, como um comunista, como um hippie, como um homem que foi perfeito e cumpriu a vontade de Deus, não. Como Deus que se fez homem, e se fez homem para a nossa
salvação. É preciso crer no nome de Jesus assim. É o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer o nosso pecado, reconhecer que sem Ele estamos condenados. Esse é reconhecer o nosso pecado. Por mais íntegro, correto que sejamos, nós temos pecados. A Bíblia afirma que todos são pecadores. Então nós precisamos crer em Jesus. E crendo em Jesus, precisamos arrepender-nos de nossos pecados. E então recebê-lo em nossas vidas. Convidá-lo a que de fato ele entre em nossas vidas. E faça isso que a Bíblia diz. Perdoe os nossos pecados, nos dê a vida eterna com Deus, nos faça um filho de Deus com essa herança e que também nos faça nascer de novo espiritualmente, que nos transforme totalmente o nosso caráter, nos transforme em novas criaturas. O apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. A vida cristã é essa, dia a dia, deixando o pecado para trás. É um processo contínuo, não é? Dia a dia, pela graça de Deus, deixando o pecado para trás e nos tornando, dia a dia, também um pouco mais parecidos com o próprio Senhor Jesus Cristo, que se torna o nosso irmão mais velho, né? Então, nós queremos convidar você a fazer isso. Enquanto nós entoamos esse cântico, entrega, abaixe sua cabeça. O nosso convite não é para você pertencer a essa igreja, não. Ah, pastor, mas eu quero pertencer a essa igreja. Que bom, mas isso aí já é outra coisa, né? O nosso convite para você nesse momento é que você realmente creia em Jesus Cristo de todo o seu coração, assim como a Bíblia o apresenta, e que você nesse momento tome a decisão de recebê-lo em seu coração, fazer uma entrega total, não pela metade, não 80%, não 90%, mas essa entrega total, recebê-lo em sua vida. Enquanto nós cantamos esse hino, esse cântico, né? Baixe sua cabeça, fale com Deus silenciosamente. Senhor Deus, eu creio em Jesus de todo o coração. Eu agradeço o que o Senhor fez para minha salvação. Perdoa meus pecados, faz de mim uma nova criatura. Me dê a vida eterna, como teu filho, herdeiro de tudo que o Senhor quer me dar, herdeiro do céu. Me dê a vida eterna. E Jesus disse, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Entrega a sua vida a Jesus. Silenciosamente aí, enquanto nós cantamos, fale com Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo.